Olá, queridos, bom dia. Hoje utilizaremos o nosso livro, né? As páginas 130, 131, 132, 133, 134 e 135. Então, da 130 até a 135. Lembrando que praticamente 3 páginas são de explicações e 2 de exercícios. Então, para vocês não ficarem assustados, tá? Hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas a adjetivos. Sem mais delongas, já vou entrar no assunto. Página 130. No relato que você leu, Mariana faz referência ao seu primeiro amor aos 7 anos. Leia. Um monstro que morava perto da praça onde um dia eu brinquei muito. Nesse trecho, os pronomes relativos em destaque, além de evitar a repetição dos termos aos quais se refere, têm a função de ligar as orações e dar coesão ao período. Leia o anúncio publicitário a seguir. Aqui é uma interpretação de texto, tá? E fala sobre o pronome. E aí vocês vão fazer já esse exercício. Agora nós vamos conceituar as orações subordinadas a adjetivos. Então, vocês já farão esse exercício, da número 1 até a número 3, coisas que já foram dadas, e vamos dar continuidade. As orações subordinadas adjetivas são iniciadas pelos pronomes relativos. Têm função e valor próprios de um adjetivo e sempre se referem a um termo antecedente. Exemplo: no dia em que eu dei o primeiro beijo, tive uma conversa longa e sincera com uma amiga. O que é pronome relativo, como vocês já sabem, e a oração sublinhada é uma subordinada adjetiva. Caracteriza o substantivo antecedente dia. Vamos lá. A paixão por ele tinha uma grandeza que nunca mais senti. O que? Pronome relativo. E a oração em destaque é uma subordinada adjetiva que caracteriza o substantivo antecedente grandeza. As orações subordinadas adjetivas, por terem valor de adjetivo, exercem sintaticamente a função de adjunto adnominal, pois caracterizam e especificam os nomes aos quais se referem. Vamos lá, exemplos. A menina residente na Barra da Tijuca tinha muitos amigos. É um período simples. O adjetivo está aí como adjunto adnominal, que é residente, e ele está empregado aí como adjunto adnominal. A menina que residia na Barra da Tijuca tinha muitos amigos. É um período composto. É uma oração subordinada adjetiva e função de adjunto adnominal. O adjetivo, ao atribuir uma característica ao substantivo, pode restringir o sentido desse substantivo ou explicá-lo, esclarecendo uma característica que já lhe é própria. Exemplos: comidas salgadas fazem mal à saúde. O adjetivo restringe um sentido do substantivo, atribuindo-lhe uma característica particular, já que nem toda comida é salgada. Correto? Lágrimas salgadas foram derramadas pela menina. O adjetivo explica o substantivo, já que toda lágrima é salgada. Entenderam, gente, essa diferença? Então vamos lá. Classificação das orações subordinadas adjetivas. Adjetiva restritiva. Restringe e limita o sentido do substantivo ou do pronome a que se refere. É, portanto, indispensável ao sentido da frase. Indispensável. Entenderam? A adjetiva restritiva limita o sentido do substantivo ou do pronome, então é, portanto, indispensável, tá? Ao sentido da frase. Sem eles, a frase não tem sentido. Vamos lá. A menina que Mário beijou era Carol. Oração subordinada adjetiva restritiva.
esclarece quem é a menina. Ou porque poderia ser a menina que Mário beijou. Tá, que menina? Qual é o nome da menina? Quem foi a menina? Então é restritiva porque explicou, esclareceu que a menina que Mário beijou era Carol. O bairro onde a menina morava tem praia e muita diversão. Oração subordinada adjetiva restritiva que esclarece qual é o bairro. Vamos lá. O bairro onde a menina morava. Na verdade, esclarece o que tem no bairro, né? Vamos lá. Continuando. Adjetiva explicativa. Acrescenta ao antecedente uma qualidade acessória, isto é, esclarece melhor a sua significação, mas não é indispensável ao sentido da frase. Então, a explicativa não é indispensável, a restritiva é indispensável. A Barra da Tijuca, que fica na cidade do Rio de Janeiro, é um bairro muito conhecido por causa das praias. Normalmente, a explicativa vem sobre vírgulas, tá? Normalmente, não é uma regra, mas normalmente a explicativa vem sobre vírgulas, entre vírgulas, tá? Oração subordinada adjetiva explicativa. Explica algo sobre a Barra da Tijuca, mas não é essencial. O beijo, mais uma vez, ela tá entre vírgulas, tá vendo? O beijo, que é uma demonstração de carinho, foi inesquecível para Mariana. Oração subordinada adjetiva explicativa explica o que é o beijo, mas não é uma informação essencial. Além da diferença de sentidos, as orações subordinadas adjetivas explicativas vêm separadas na escrita por vírgulas. Nem tinha lido, mas viu como eu havia dito. As orações subordinadas adjetivas também podem se apresentar em sua forma reduzida. Veja o exemplo. Brasília, idealizada pelo presidente Juscelino Kubitschek, é a capital do país. Oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Na oração sublinhada, o verbo encontra-se no particípio, forma nominal do verbo. Note que essa oração caracteriza o termo Brasília e equivale a uma oração adjetiva que o presidente Juscelino idealizou. Encontrei muitos trabalhadores estudando à noite. Oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Na oração sublinhada no período, o verbo encontra-se no gerúndio, forma nominal do verbo. Essa oração está especificando o termo trabalhadores e equivale a uma oração adjetiva que estudam à noite, entre parênteses. Na construção dessas orações, o verbo encontra-se na maioria das vezes no particípio e em outras no gerúndio. Como vimos anteriormente, quando apresenta pronome relativo, a oração é chamada desenvolvida. Sem o pronome relativo, chama-se reduzida. Veja o quadro. Subordinada adjetiva desenvolvida. Inicia-se com pronome relativo. O verbo apresenta-se flexionado. E a adjetiva reduzida não tem pronome relativo e o verbo apresenta-se principalmente no particípio. Vamos lá. Isso não está no livro para vocês, eu irei ler para vocês aí, se vocês quiserem, puderem, anotem aí, por gentileza. As sentenças adjetivas são aquelas que contêm um pronome relativo. E é aqui que surge a pergunta fatídica. Ainda existem pronomes relativos no português brasileiro? A resposta tem de ser dada com cuidado. Ao que parece, os pronomes relativos se produziram no português brasileiro em um simples conector. O quê? O quê? Sem nenhuma propriedade pronominal, ou seja, sem propriedade anafórica, denominado pelos estudiosos de relativo universal. A sobrevivência dos pronomes relativos parece cada vez mais restrita aos gêneros escritos mais monitorados. No entanto, mesmo aí já encontramos indícios que anunciam a provável extinção futura desses pronomes. Então, vocês farão o exercício da página 134, da página 135 e da página 130 e 131, né?
É isso, gente. É uma matéria bem complexa, tá? Então, qualquer dúvida vocês podem me chamar aqui no grupo, que eu estarei esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bem? Se atentem aí às classificações dessas orações para que vocês não perdi a palavra, não confundam, né, uma das outras, tá bem? É isso, boa aula, qualquer dúvida estou aqui, beijos.